Nos últimos 30 dias saíram duas decisões muito importantes aqui no Brasil, tanto para usuários de aplicativos de entregas e transporte, quanto para os próprios entregadores e também motoristas que utilizam essas plataformas para ganhar uma grana. A Justiça do Trabalho condenou a Rappi e a Uber, em menos de 30 dias, a contratar todos os motoristas, todos os entregadores, toda a galera que trabalha ali dentro, com carteira assinada, de acordo com as regras da CLT. Então, em resumo, o que o Tribunal Regional do Trabalho decidiu nessa questão da Rappi? Contratar, sob as regras da CLT, todos os trabalhadores que realizam serviços de entrega em nome da empresa. E não apenas isso, como também a Rappi deixe de acionar todos aqueles entregadores que não tenham carteira assinada, independentemente do trânsito julgado. O que é trânsito julgado? É quando não restam mais recursos. Aqui eles estão falando que, independentemente de ter trânsito julgado, ou seja, de passar por vários recursos que nós temos na justiça brasileira, a empresa vai ter que realizar esse pagamento de multa de R$10 mil por trabalhador. Essa decisão vem menos de 30 dias depois da própria Justiça do Trabalho condenar a Uber a pagar 1 bilhão e assinar a carteira de trabalho de todos os motoristas parceiros. Vale ressaltar que essa questão da Uber tem até um ponto de polêmica junto com o governo brasileiro, que o ministro do Trabalho vem falando repetidamente vezes que se a Uber quiser sair, problema é da Uber, a gente bota os correios para fazer esse serviço para os brasileiros, enfim. Hoje, o Brasil tem 1.600.000 pessoas que trabalham como entregadores ou motoristas de aplicativos. Isso são só as pessoas que trabalham. Você imagina se somar a quantidade de consumidores que utilizam rotineiramente Uber, Rappi e os outros aplicativos concorrentes. E essa galera que você está vendo aqui, mais de 1.660.000 pessoas que trabalham no iFood, no Uber, 99, Zé Delivery e assim por diante, por que eles entraram nisso daí? A maior parte, tanto dos entregadores quanto dos motoristas, eles tinham um trabalho prévio e continuaram com essas atividades mesmo depois de iniciar o trabalho com entregas. Ou seja, tem um trabalho que não traz um rendimento suficiente e aí ele faz uma renda extra. Ele não larga do seu emprego principal e faz igual o Júlio, o pai do Cris, que tem 2 empregos para complementar justamente a renda. Portanto, fica evidente aqui para quem quiser enxergar que isso aqui ajuda esses caras, eu digo caras porque 98% deles são homens, a trazer mais complemento de renda para si mesmo e para suas famílias. Mas não bastasse isso, a gente tem um grande número aqui de entregadores e motoristas que, se não fossem esses aplicativos, estariam desempregados, porque antes de começar a trabalhar nesses aplicativos, eles estavam procurando trabalho e não estavam encontrando. E não é pouca gente, como eu estou mostrando para você, é muita gente. Portanto, o segundo ponto que a gente não pode varrer para debaixo do tapete é que, se não fossem esses aplicativos malvadões, esses caras estariam sem emprego, com R$0 entrando na conta. E um terceiro ponto muito interessante é que muitas dessas pessoas, elas tinham uma outra profissão, um outro trabalho e abandonaram a antiga profissão para se dedicar exclusivamente nos aplicativos. E por que elas fazem isso? Ela coloca na balança: opa, eu estou fazendo esse trabalho aqui, estou ganhando isso daqui. Mas se eu for para esses aplicativos, eu vou ganhar isso daqui. É claro que eu vou migrar e vou abandonar o trabalho anterior. A renda líquida média de um entregador varia entre R$1.900 a R$3.000. Já os motoristas têm uma renda líquida média que varia entre R$2.900 a R$4.700. Agora vamos comparar com a média salarial das pessoas que conseguiram um emprego em 2023 no Brasil com carteira assinada dentro das normas da CLT. A média salarial dos trabalhadores formais com carteira assinada, contratados ao longo de todo o ano de 2023 pelo nosso Brasilzão, foi de R$2.014. E qual que é a minha análise sobre tudo isso? Só no caso da Uber exclusivamente, já são mais de 6.100 decisões por todo o Brasilzão para dizer se tem vínculo empregatício, se não tem que assinar carteira, não tem que assinar carteira. E tem várias decisões que são favoráveis a isso, várias decisões que não são, e isso vai sofrendo os recursos, né, que são inúmeros aí na justiça brasileira. E aí, quando chega em Brasília, o que o pessoal decide? O TST falou já que os motoristas podem escolher livremente
quando oferecer o serviço, não tem exigência de trabalho mínimo. E essas práticas de trabalho em plataformas online, elas se distinguem bastante dos serviços realizados pelas formas mais comuns de CLT. Não apenas o Tribunal Superior do Trabalho entendeu dessa forma, como o próprio STJ, ele vem desde 2019 dizendo que, cara, não tem relação hierárquica, os serviços são prestados de modo eventual, sem horários pré-estabelecidos, eles não recebem um salário fixo, então não tem vínculo empregatício. E o próprio STF também, quando chegou esse assunto para ele negou a existência de vínculo. A Constituição permite outros contratos diferentes daquela estrutura tradicional de emprego que é regida pela CLT. Mas, Rob, como é que você explica isso, então? O TST, o STJ e o STF dando decisões para um lado e um monte de decisão aí de tribunais abaixo, de juízes abaixo deles na escala hierárquica do judiciário brasileiro dando decisões completamente diferentes? É aqui que entra a frase mais importante do nosso bate-papo, como funcionam as coisas no Brasil. Então presta atenção e anota para você nunca mais esquecer. No Brasil, até o passado é incerto. Isso se reflete em insegurança jurídica. Em tese, esses temas já não deveriam estar sendo questionados, porque o pessoal de Brasília, STF, STJ, TST, falou, olha, não tem vínculo empregatício, não é coisa regida pela CLT. Só que mesmo assim, várias decisões de instâncias inferiores acabam vindo à tona, igual você está vendo do Uber, igual você está vendo da Rappi, em completa dissonância com o que o pessoal já decidiu lá atrás. Isso cria tanta incerteza, cria tanta insegurança, que não é à toa que os gringos, quando perdem a paciência, eles vão embora do Brasil. E outra coisa importante é que a CLT, ela acaba mais atrapalhando do que ajudando os trabalhadores. Quando você recebe o salário do seu patrão, do seu chefe, você costuma olhar ali só o valor líquido. Para ele, não é só aquilo. Tem outras coisas que muitas vezes você nem sabe. Tudo isso que você está vendo são encargos sociais e trabalhistas que o seu patrão, o seu chefe tem que pagar e muitas vezes você nem sabia disso. Então, para você ter uma ideia do real custo para uma empresa, um funcionário com salário de mensalista de R$ 2.100 não custa apenas R$ 2.100 para a empresa, tá? Ele vai ter um custo total de R$ 3.531 para a empresa, porque você tem que somar o salário do cara, R$ 2.100, mais R$ 1.431 de encargos sociais e trabalhistas. Ou seja, é quase o mesmo valor que o cara ganha. O custo para o patrão, ele quase dobra. E isso que nós estamos falando de um salário de R$ 2.100. Os empregadores, eles pensam 1, 2, 3, 4, 5 vezes antes de abrir um processo seletivo, porque eles sabem de tudo isso que vem junto. Sem contar nos problemas que vai acontecer também se ele precisar demitir o cara. Ao invés de estimular as contratações, a CLT acaba desestimulando. E não é à toa que agora nós atingimos no ano passado número de trabalhadores sem carteira assinada atingindo recorde no Brasil. Se você pegar toda a população brasileira que tem algum tipo de ocupação, dá 98 milhões de pessoas. Só que desses 98 milhões, quase 39 milhões são trabalhadores informais, que não tem carteira assinada. Muitos desses números se justificam justamente pelo fato de que a CLT mais acaba atrapalhando do que ajudando esses caras que em tese deveriam ser defendidos por ela. Bom, mas eu já falei demais hoje, agora eu vou deixar você aqui embaixo dar a sua opinião e eu e você temos o nosso encontro marcado para amanhã no nosso próximo bate-papo. Forte abraço e até lá!